Vamos começar com mudança de fase, substância e mistura. As provas do FT, ela começou o básico dela por substância pura e mistura. Certo? Então, antes da gente começar, vamos fazer aqui, vamos lembrar um pouco de substância e mistura. Beleza? Então, olha só, galera. Substância e mistura. Matheus e Natália. Tem duas Natálias aí abertas. Se vocês quiserem adquirir o módulo, tá? O módulo é um módulo bem feito, capa dura. A gente pede para entregar na casa de vocês, tá certo? Então, olha só, substância. O que é uma substância? Uma substância. O que a gente chama de substância? Substância é aquela espécie química que tem apenas um tipo de molécula. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu tiver um recipiente só com água, então tem uma substância. Se eu tiver só com sal, uma substância. Se eu tiver só um álcool, por exemplo, metanol, uma substância. Se eu tiver um recipiente com ácido sulfúrico puro, uma substância. Certo? Agora, se eu misturar água e sal, eu já falei, isso é uma mistura. E a substância, ela se divide em duas. Eu tenho o que a gente chama de substância simples e substância composta. Ok? Esse, Adriano, o que é uma substância simples? A substância simples, meu aprovado no FT, é aquela que tem apenas um elemento químico. Então, por exemplo, H2, O2, Cl2, N2. Se eu tiver um recipiente com apenas um elemento químico, ela é uma substância simples. Ozônio, bacana? Agora, o que é uma substância composta? É aquela que tem mais de um elemento químico. Por exemplo, H2O, NaCl. NaCl eu tenho sódio e cloro. Certo? O ácido sulfúrico, H2SO4, é uma substância composta. Bacana? Entendido até agora? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só ver se eu consigo regular o tamanho. Pronto, agora ficou bacana. Dúvidas até agora, galera? Tudo certo? Então vamos lá. Sandrão e misturas. Pronto. Misturas. Eu tenho dois tipos de misturas. Misturas. Eu tenho a mistura homogênea. Mistura homogênea. E eu tenho a mistura heterogênea. Mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que tem uma única fase. Aí você pergunta, Sandrão, o que é uma fase? Fase é quando você tem uma mistura uniforme em toda a sua composição. Como assim, Sandrão? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um recipiente, certo? E nesse recipiente eu tenha água e sal. Então, o sal vai se dissolver todo na água. Mesmo que você use mega ultra microscópio, você não vai conseguir
enxergar o sal. Bacana? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bacana? Oi. Não tá entrando pelo celular? O áudio tá ruim? Vê se você consegue aumentar aí. É que você tá... Não, Não, tudo bem. Lembrando, Fernanda, você entrou agora, tá? A gente conversou aqui o seguinte. Se você tiver dúvida, você pode mandar sua dúvida áudio, tá? Pelo WhatsApp. Eu até prefiro do que escrever, tá bom? Porque o WhatsApp tá aberto aqui na minha frente. Beleza? Tá bom? E depois eu vou ver por que não tá entrando pelo celular. Certo? E outra coisa que eu ia comentar também, essa aula, Fernanda, vai estar gravada, certo? Ou seja, depois eu edito algumas partes dela e coloco ela para você assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, uma fase só. Então, o que é uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é aquela que tem mais de uma fase. O interessante é que às vezes tem livros que trazem o seguinte: ah, tudo que você vê é uma fase. Não é bem assim. Como não, Sandrão? Por exemplo, se eu tiver água e areia, eu tenho duas fases. Bem bacana? Uma fase é a água e a outra é a areia, que eu vou ver a areia aqui no fundo. Mas existem misturas que são consideradas heterogêneas e você vê uma coisa só, como sangue, leite. Bacana? Isso são misturas heterogêneas. Ah, Sandra, mas eu vejo uma coisa só. Não interessa, certo? É porque ela tem partículas que são vistas pelo menos com a ajuda de um microscópio, certo? A água e sal você não vê. O sal se dissolve na água. Bacana? Certo, galera? Bom, o que é que ele quer nessa questão aqui agora? Nessa questão, ele faz a seguinte pergunta. Questão primeira do nosso material, o FT 2012-2. Os gráficos seguintes correspondem ao diagrama de mudança de estado físico, de temperatura de ebulição e temperatura de fusão. O que é uma temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é quando você passa do estado líquido, para o gasoso. Esse é o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Aí vamos analisar aqui o gráfico A, tá? No próprio gráfico ele já vai me ajudar a responder a questão. No gráfico A, eu tenho um gráfico seguinte, é um gráfico de aquecimento. Sandrão, como é que você sabe que é de aquecimento? Porque ele está aumentando aqui a temperatura, ó, cidadão, certo? Sandrão, como é que eu sei? O nosso gráfico ele é de temperatura em função do tempo. Então observe que a temperatura está saindo do zero e ela está aumentando. Bacana? Tudo certo aí, Adriana? Vulga Jennifer. Então olha só. Você observe que ele aqui ele é sólido, certo? Depois ele é sólido mais líquido. E depois ele é líquido. Pronto. Nesse exato momento em que ele é sólido e líquido, eu tenho o que a gente chama de ponto de fusão. O ponto de fusão é quando existe a coexistência de dois estados físicos. Nesse caso, sólido e líquido. E quando é que a fusão acaba, Sandrão? A fusão acaba quando você tem só líquido. Então a fusão ela vem daqui, ó, até aqui. Ou seja, ela vai do tempo 1 ao tempo 2. Bacana? Aí depois ele continua aumentando e de repente
ele é líquido e gasoso ao mesmo tempo. Observe que o líquido começa nessa temperatura 3, era para ser um pouco mais para cá, e vai até o T4. Uma pergunta para o meu aluno fera. Visualmente, vocês estão conseguindo ver eu escrevendo? Tá tudo certo? Ah, beleza. Se você não conseguir mais ver, dá um grito aqui no WhatsApp. Ok? Ou grita aqui mesmo na plataforma. Líquido e gasoso. Pronto. Agora eu tenho ponto de ebulição. Observe que aqui ele é líquido e gasoso ao mesmo tempo. E depois desse pontozinho aqui, T4, ele é só vapor. Qual é a diferença que eu tenho aqui, Sandro? O que é que eu tenho que observar aqui? Você tem que observar que durante a fusão, a temperatura, como diz Matuto, não varia. Ele é constante. Líquido e gasoso, também ele é constante. Não varia. Sandrão, como é que você varia? Observe que ele é uma reta em relação ao tempo, tá vendo? A temperatura não varia. Por exemplo, vamos pegar aqui um ponto de ebulição muito famoso. Ponto de ebulição da água, H2O. Qual é o ponto? Eita, letra horrível da bexiga, moça. Qual é o ponto de ebulição da água? O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. A uma pressão de 1 atm, tá, galera? Beleza? Se você variar a pressão, você vai variar a temperatura, certo? Então, quando a água chega a 100 graus Celsius, ela é sólida, ela é líquida e gasosa ao mesmo tempo. Quando é que ela vai deixar de ser líquida, Sandrão? Quando ela passar dos 100 graus Celsius. Esse gráfico em que o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante, grave, ele é um gráfico de substância pura. Substância pura é aquela que eu tenho uma única molécula no sistema. Beleza? Então, o gráfico A é um gráfico de substância pura. Vamos ver agora aqui o gráfico B. Gráfico B, certo? Gráfico B. No gráfico B eu tenho o mesmo raciocínio, certo? Só que, como o outro, ele também está aumentando a sua temperatura, tá vendo? Sandrão, como é que você sabe, cara? Simples. Se eu tenho um gráfico de temperatura em função do tempo, eu estou vendo aqui que a temperatura está aumentando. Ela partiu do zero, ela está aumentando aqui, né? Só que aqui nós temos uma coisa interessante, ó. Quando eu tenho aqui sólido mais líquido, que a gente já sabe que é o ponto de fusão, é uma reta paralela ao tempo. Então ela é constante. Certo? Beleza? E aí ela aumenta, aí ela chega aqui, ó. Quando ela é líquido e vapor, líquido ou gasoso, que é o nosso ponto de ebulição, ela começa nesse ponto e termina nesse. Olha a diferença aqui de para baixo, ó. Ela começa no tempo 1, na temperatura TF, né? E termina no tempo 2, daqui a 5, 10 minutos, 1 hora, 30 dias, não interessa, sem variar a temperatura. Já aqui não, ela variou. Ela saiu do tempo TE, que é a temperatura de ebulição, para a temperatura de ebulição final. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um gráfico em que o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. De novo, ponto de ebulição é constante, ponto de fusão, desculpa, mas o ponto de ebulição varia. Isso é um gráfico de uma mistura, mas não é uma mistura normal. Por quê, Sandrão? Porque uma mistura normal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição varia. Os dois variam, certo? Então eu tenho aqui o que a gente chama de mistura eutética. O que é uma mistura eutética? É aquela em que o
ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. Sandrão, me dê um exemplo de uma mistura eutética. Estanho e chumbo. Certo? O bronze, ligas metálicas, geralmente ligas metálicas, anota aí, viu, galera? Ligas metálicas, elas são misturas eutéticas. Tem um outro tipo de mistura que é a mistura azeotrópica, que é o inverso. O ponto de fusão, ele varia, mas o ponto de ebulição, ele é constante, chamada de azeotrópica, como álcool e água. Vamos ver aqui a letra C. Pronto. Na letra C, eu já dei aí o spoiler, né, galera? No gráfico C, observe que o ponto de fusão... E como é que eu sei que é o ponto de fusão, Sandrão? Porque eu tenho a coexistência de dois estados físicos, sólido e líquido. Observe que ele começa na temperatura, no tempo 1, com o tempo de fusão, e vai até o tempo 2, e você tem aqui uma temperatura final. Observe que ele variou. Ele varia, certo? Se ele varia, meu querido aluno, então eu já sei que ele não é uma substância pura, beleza? Mas ele pode ser uma mistura, não pode? Correto? Quando chega aqui, líquido e gasoso, que é o nosso ponto de ebulição, você observe que ele é o quê? Constante. Esse não, como é que eu sei que é constante? De novo, meu fera. A fusão começa na temperatura 3, a uma temperatura de ebulição. Termina no tempo 4, ou seja, daqui para aqui, e a temperatura não variou. Continuou sendo sempre a mesma temperatura. Bacana? Beleza? E aí, meu querido aluno, podemos fazer uma observação do tio Sandrão aqui para você. No cantinho aqui, deixa eu puxar para cá um pouquinho, que é o seguinte. Observação do tio Sandrão. O que é que a gente definiu agora para responder essa questão? Que eu tenho substância pura, eu tenho uma mistura normal, vou chamar de mistura normal, eu tenho uma mistura azeotrópica e eu tenho uma mistura eutética. Fazendo uma relação com o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o que é que eu teria? Que uma substância pura, sempre o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é constante, tá certo? Numa mistura normal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ter que variar. Numa mistura azeotrópica, o ponto de fusão varia, mas o ponto de ebulição ela é constante. Exemplo de mistura azeotrópica, água e álcool. 4% de água e 96% de álcool, tá? E uma mistura eutética, o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. Aí, meu aluno fera, vamos responder? Qual seria a letra correta aí? Vamos lá. Letra A de I love you. O gráfico A e C corresponde ao diagrama de mistura. Ah, eu não falei que mistura é essa aqui, né? Acabei não falando. Ponto de fusão varia, ponto de ebulição constante. Diz aí para Sandrão, isso aqui é uma mistura, certeza. Mas que mistura é essa? Mistura azeotrópica, certo? Aí, para não ter que voltar lá em cima, né? O gráfico A e C corresponde ao quê? Um diagrama de quê?
De mistura? Não, a gente viu, voltando lá para riba. Eu acho que você acertou, viu, dona Jennifer? O A é uma substância pura, não foi? Beleza. Então, o A tá falso. Tá fora. B. A, B e C correspondem ao diagrama de substância simples. Não. Não são substâncias. Lembrando que a substância pura, ela se divide em simples e composta, certo? Não tem nada a ver com o gráfico. Mesmo assim, o gráfico B e C é uma mistura, então tá fora. Tá fora aqui a letra B. Letra C, o gráfico B e C são diagramas de misturas de substâncias, correto? Letra C é a letra correta.